No nosso estudo, hoje eu esqueci meu óculos, esqueci a água errada ali para é o óculos emprestado? Aí os óculos que você compra na China não dá. Não foi na China não, foi era Shopee, esqueci Shopee. Só que esses óculos Shopee não dá não. Claro que dá. É difícil colocar um óculos desse. Profissional, né, irmão? Eu acho que dá. O homem nem fez exame de vista, só que chegou. Claro que eu fiz, eu acho que eu fiz. Dá meu olho também. Acaba vender óculos é assim. Vamos lá, irmão, vamos abrir o livro de Apocalipse, capítulo 1, vamos dar continuidade. Apocalipse 1, 9. Amém? Amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Lê para nós aí, por favor, irmão Antônio. Um versículo, né? Não. O versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, nesse versículo 9 aqui, nós podemos pontuar algumas coisas importantes. Eu, João, irmão, vosso companheiro, convosco na aflição. João, ele sofreu pela fé, né? Ele sofreu por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E aqui fala que ele estava numa ilha chamada Patmos, né? Essa ilha Patmos é uma pequena ilha da Grécia, onde um imperador chamado Diocleciano emitiu um decreto para prisão, né? Para banir, né, João para esta ilha. Pode ler o versículo 10, irmão Rogério? Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Tem alguma versão que fala que eu fui arrebatado? A minha. Leia para nós. E foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta. Irmãos, essa palavra arrebatado, né, significa que João ele foi dominado em espírito, né? Foi dominado. Na versão que o irmão Rogério fala o que, irmão? Achei-me no Espírito. Achou-me no Espírito, no dia do Senhor. No Espírito. No Espírito está em letra maiúscula. Ah, letra maiúscula. No dia do Senhor. Isso. E quando fala no dia do Senhor, qual é o dia do Senhor hoje para nós? Qual o dia que nós consideramos hoje como o dia do Senhor? Um dia que, né, teoricamente, era para nós passarmos o mais tempo possível na casa do Senhor, fazendo uma obra do Senhor. É o domingo, que é o terceiro dia, né, onde Jesus foi ressuscitado. Eu fiz uma observação aqui, né, João ele estava numa ilha solitária, né, árida, longe dos privilégios do santuário. Ele não deixou que aquele momento que ele estava atravessando ofuscasse a sua fé. Isso aqui dá uma pregação em cima desse versículo. Por quê? Hoje muitos de nós, né, às vezes nos encontramos em uma ilha, né? E essa ilha que representa aqui para João seria um lugar de quê? De sofrimento, né? Um lugar de abandono, de luta, de perseguição. Mas ele se encontrava em espírito no Senhor. No entanto, quando ele fala, fui arrebatado, fui dominado pelo Espírito, significa o quê? Que ele estava vivendo a presença de Deus no lugar que ele estava. E hoje, muitos de nós nos encontramos naquele lugar onde João estava, mas nós nos encontramos como uma ilha, né? Onde as pessoas se encontram o quê? Qualquer problema, qualquer luta, né, que a pessoa esteja vivendo, ela acaba sendo uma ilha, né? Ela se isola, ela se esquece. E João nos dá o quê? Nos dá um grande ensinamento aqui, que ele estava numa ilha isolada, né? Ele estava exilado, mas ele não deixou de cumprir aquilo que ele sabia que era a verdade, viver a presença de Deus. Então o que nós podemos aprender com João aqui? Deus pode encontrar o seu povo em qualquer lugar. Na solidão, exilado, perseguido, expulso,
privado de exercer a graça de Deus, mas isso só vai acontecer se nós não formos uma ilha. Amém? Então, esse versículo aqui dá para pegar assim, ensinamentos que onde ele estava, ele poderia estar no cárcere, né? A palavra de Deus fala de Paulo e Silas, estavam presos na prisão, correntados, e lá houve um grande terremoto, né? As portas se abriram, porque eles estavam orando e cantando, né? Estavam vivendo ali naquele momento ali, eles não abandonaram, né? E tudo abriu ali naquela prisão, né? Tem o filme dele, o filme de João, que conta a história dele na ilha, mostrando ele preso, né? E mostra que a igreja está sendo perseguida, né? Eles estão tudo escondidos. E ele mandando as cartas para as igrejas e o pessoal tudo escondido, com medo de ser pego e ser preso também, um outro. Né? Verdade. Irmãos, versículo 11. Lê para nós, irmão Mauro. Dizendo que vês, escreve no livro e manda a 7 igrejas. Manda 7 igrejas. Sete igrejas. Então, quando João foi chamado por Jesus ali, ele foi, né, direcionado a escrever o livro de Apocalipse, envia as 7 igrejas. Quais são as 7 igrejas? A irmã Maura falou: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. Nós sabemos que essas 7 igrejas eram as congregações, né, literais na província da Romana, na Ásia. Só que a ordem em que essas igrejas são mencionadas aqui, né, como no capítulo 2, representa uma sequência geográfica. Só que não só para essas 7 igrejas especificamente, mas para nós hoje. Hoje, todas as igrejas enfrentam um certo tipo de problema, né, uma dificuldade, ou até mesmo tem igrejas que estão vivendo do melhor de Deus ali nas suas reuniões, nos seus encontros. Então, vamos falar um pouco dessas características dessas 7 igrejas que João estava ali para escrever. Primeiro, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso perderam o seu primeiro amor, né? Era um problema na igreja, perderam, desanimaram, né? A igreja de Esmirna, alguns estavam enfrentando intolerância e perseguição. A igreja de Pérgamo, alguns estavam tolerando o erro e a apostasia. A igreja de Tiatira, alguns estavam cometendo imoralidade espiritual ao ficarem fascinados com o sistema religioso simbolizado por Jezabel. A igreja de Sardes, alguns perderam aquela fé viva que atua pelo amor do Senhor. E a igreja de Filadélfia, alguns estavam labutando fielmente para Cristo e confiando ao mesmo tempo no seu ministério mediador e judicial. Qual dessas igrejas hoje que nós podemos nos encaixar? Né? Porque nós sempre estamos pregando aí, né, que a igreja é do Senhor. Né? A igreja não é do homem. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, né? O casamento, né? Mês da família, Efésios 5, né? Assim fala: maridos, amai a vossas esposas, assim como Cristo amou as igrejas. Mulheres, sejais submissas aos vossos maridos, assim como é com Cristo. E filhos, amai os vossos pais, assim como no Senhor, né? Efésios 6:1. Então tudo é Cristo. Então nós vamos, né, no capítulo 2, né, quando nós chegarmos lá, nós vamos falar um pouco de cada igreja, né? Cada igreja dessa aqui, eu acredito que dê um encontro, né? Mas se formos um pouco mais rápido, dá para falar todas as 7 igrejas, né, em cada momento aqui que nós estivermos. Os irmãos querem falar alguma coisa? Fala, irmão Gero. Irmão que é especialista nessas 7 igrejas. Nossa, você pode. Então vamos lá, irmãos. Versículo 12. Pode ler aí, irmão Rogério. 12. 12. Só um minuto. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar vi 7 candelabros de ouro. O irmão sabe o que são esses 7 candelabros ou candeeiros, né, de ouro? Representam o que hoje? Versículo 20, vai lá no versículo 20. 1:20. Vê para nós, irmão. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este:
As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, o versículo 20 já explica esses 7 elementos que vão apresentar por diante. Então, esses 7 castiçais, os 7 candeeiros, interessante que eu no slide até coloquei, né? Os 7 candeeiros e Jesus no meio, porque a visão de João, que ele viu 7 e Jesus entre eles andando. E ele tem uma visão de Jesus como com as vestes sacerdotais, muito interessante. Ô Bruno, se tiver aqui, liga lá para nós, lá, coloca o tempo, depois. Eu já ia perguntar se queria, não. Esperar esse primeiro. Pareceu mesmo. Irmãos, então os 7 candeeiros, os 7 candeeiros significa, os 7 castiçais significa as 7 igrejas, né? Os candeeiros representam a igreja de Cristo ao redor do mundo. Eu coloquei aqui que são 7 igrejas que estão vivendo 7 períodos diferentes. Cada igreja vive um momento. Por exemplo, eu não sei o que o Roberto vive lá na Igreja Batista Central de Contagem. Eu sei que tem uma igreja nossa, lá ali em Betim, que o seminarista tem dificuldade de se entrosar com os idosos. Ele tem dificuldade, ele dá mais atenção para os jovens do que para os idosos. É uma dificuldade. Então, se João estiver escrevendo para essa igreja, escreva a igreja de Betim, eu esqueci o nome do bairro. Dê atenção aos idosos, dê atenção aos maduros da fé. Versículo 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, vestido de uma roupa talá, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Pode colocar esse na cabine, tá? O slide, que tem Jesus no meio dos 7 candeeiros. Então aqui está falando, João, a visão que João tem do Filho do Homem, que é o Jesus, é vestido de uma roupa semelhante, né, que os sumos sacerdotes utilizavam. Como é que era a roupa do sumo sacerdote? Abre Êxodo, capítulo 28, versículo 4. Êxodo, capítulo 28, versículo 4. Era glória, beleza e ornamento. Uma roupa dessa aí, hoje. Os 7 candeeiros, né? E também Jesus está no meio dos 7 candeeiros, tá vendo? Essa imagem que João teve de Jesus entre os 7 castiçais, né? Ou os 7 candeeiros, representa Jesus como mediador no santuário celestial, andando de um para o outro, de um lado para o outro, entre as suas igrejas. Então, Jesus ele está entre as suas igrejas hoje, né, representando a igreja. Então vamos no versículo 14, pode ler, Antônio. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como neve, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Então nós temos aqui no versículo 15 também, pode ler. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Irmãos, no versículo 14 e 15, João traz uma descrição acerca do Senhor Jesus. Primeiro, sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, né, branca. Então nós temos aqui que João tem essa imagem de Jesus. Uma cabeça e cabelos eram brancos como de lã branca. E nós cantamos aquele hino, alvo mais que a neve. Né? Nós cantamos sempre esse hino, né? Tá trazendo uma alusão aqui acerca de Jesus. E os seus olhos, como chama de fogo. Imagina uma chama aí queimando, fogo, né? Às vezes a pessoa joga fogo no mato, aquele fogo vermelhão, né? Então você enxerga os olhos de Jesus, né, com chamas de fogo. No versículo 15, os seus pés semelhantes a um latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como de muitas águas. Então imagina aí esse latão reluzente, né? Imagina a voz de Jesus como
uma voz suave, né? Aquelas águas batendo para lá e para cá, né? Aquela voz agradável. Então, João teve essa visão de Jesus, né? Agora, Apocalipse 1,16, que é interessante, que fala: tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. Agora, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Nós temos que destacar aqui essas 7 estrelas. O que representa essas 7 estrelas? O versículo 20, Apocalipse 1:20, vai falar dessas 7 estrelas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Quem são os anjos considerados hoje nas igrejas? Pastor. O que significa a palavra anjo? Mensageiro, né? Hebreus 1:13 e 14 fala que são espíritos ministradores enviados. Aqueles que onde a relação. Exato, irmão. Passa um conceito fácil, hein? Isso não posso. Cadeira não posso. Você acabou de citar Hebreus 1:13 e 14 aí. Exatamente. Então nós temos esse significado das 7 estrelas. Agora, e essa boca de Jesus aqui? Saía da boca dele uma espada de 2 gumes? Como é que a irmã Antônio imagina? Uma espada para cá na boca dele assim? Como é que a irmã imagina? Espada de 2 gumes? É. Não, para mim que é uma espada e cortante dos 2 lados. E o que a Bíblia fala que seria essa espada de 2 gumes? Hebreus 4:12. Lê para nós. Oi? Meta até o ponto de dividir alma e espírito. Vamos ver o que fala sobre essa espada de 2 gumes, Antônio. Lê para nós. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Na minha vida não tem isso. Não tem Hebreu, Então, não? você pode, eu nem quero ela mais. Não precisa nem esquecer saber do meu carro mais não. Não quero saber mais não. 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que o irmão Rogério entende desse versículo? Eu entendo que Deus esquadrinha o nosso interior para dar a cada um segundo aquilo que é plantado, aquilo que fala em Jeremias 17:10. Deus sonda os corações para dar a cada um conforme a sua obra. Através da palavra. Porque quando fala aqui, ó, na sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes, significa o quê? Severidade, seriedade na palavra de Deus. Né? Que a palavra de Deus hoje ela deve ser comparada a essa espada de 2 gumes, que é uma palavra que ela vem, como o Rogério mesmo diz, ela esquadrinha. Então ela é muito mais afiada quando ela é utilizada corretamente. Né? É muito triste você ver aí muitos não usando a palavra. Porque a palavra isso aqui é para ser estudado, isso aqui é para os irmãos terem aí como arma, para a gente utilizar contra os falsos mestres, falsos ensinos, falsos profetas. Versículo 17. Lê para nós, irmão Paulo. 17. Não? Pode. Essa é outra Bíblia que eu não quero. Quando eu vi, caiu aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Irmãos, primeiro e último, assim como o Pai Jesus tem existência eterna. E outra coisa, ele caiu como morto. Ele ficou assim, assustado, né? Ele ficou em êxtase. Será que é isso que eu estou vendo? Só que quando Jesus fala aqui, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Não existe outro.
né? Não adianta as pessoas começarem com essa nova graça, Outra graça. outra graça, não adianta criar, inventar, fazer a Bíblia do fulano de tal, não adianta. Jesus deixa claro aqui, através dessa visão que João, eu sou o primeiro, o primogênito, e sou o último, né? E ele aparece aqui para João e fala, eu sou. Quando ele fala eu sou, a gente pode ir lá no Antigo Testamento, né? Quando Deus fala com Moisés. Moisés pergunta, lê lá, Bruno, Êxodo 3:14. Deus fala com Moisés, vai lá no Egito, tira o meu povo do cativeiro, tal. Aí Moisés começa a formar aquela desculpa toda. Mas quando eu chegar lá e falar, quem eu vou falar que me mandou aqui? Ele vai falar, o eu sou, né? E eu, o Senhor, sou o único, não existe outro, né? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Versículo 18. Eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte do inferno. Como é que os irmãos imaginam essa chave? Seria que ele tem autoridade, né? A autoridade foi dada a ele, ao contrário do inimigo. O inimigo tentou usurpar essa autoridade. E ele tem essa autoridade porque ele venceu a morte. Isso. Que ele venceu a morte. Ele veio e ele venceu a morte. E essa autoridade ele dá para nós. Nós, assim como, se nós perseverarmos na obediência, na submissão, nós também venceremos a morte. Debaixo da submissão a ele. Não é o homem achar que vai conseguir por a sua força, pelo seu mérito, não. Isso aí não dá vitória sobre a morte. Porque quando ele fala também que ele tem a chave da morte, é isso. E do inferno. Morreu e ressuscitou. Então ele tem essa chave, ele, o único que ressuscitou, ele está vivo. Mas e a morte e do inferno? Aquele que não entregar a sua vida para ele, para Jesus, vai para o inferno. Não tiver debaixo da submissão. Poder de juiz, né? Ele tem essa chave. Então, se a pessoa não quiser ir para a condenação eterna, para o inferno, é se apegar, é entregar e viver, né? O grande desafio hoje é qual que é? A João ele fala, né, nas suas casas, permanecer. Submeter a autoridade. Submeter. Só tem autoridade aquele que submete a autoridade. 19. Escreve, pois, as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas vão de acontecer. Olha só, Jesus disse a João que estava sendo reveladas as coisas que são e as que depois dessas hão de vir, né? Aí no versículo 9 também mostra que começaria no tempo de João e se desenvolveria progressivamente. Então Jesus deixa claro, escreve, pois o que está vindo, né? É para colocar no papel essas coisas que estão acontecendo e as coisas que depois dessas hão de suceder. Então o versículo 19 é bem claro, né? Então, um exemplo hoje nas prisões hoje em dia. Um preso hoje, ele não é privado de escrever, né? Ele pode escrever sua carta, pode escrever um livro lá dentro, ele pode enviar recado, ele fica à vontade ali. Tudo na Bíblia foi oral, né? Conversão, tal, e depois colocou no papel, no material, e depois foi registrado. Então, as 3 fases, né? Da canonização, do reconhecimento das Escrituras, né? Nós sabemos que o cânon teve aí, tentaram fazer acréscimos na Bíblia, né? Tentaram modificar a Bíblia no sentido desse período interbíblico, nesses 400 anos onde não houve a manifestação. Malaquias, né? Qual foi esse período? É na promessa da vinda de João Batista, Malaquias 3, 1, 2 ali, até a chegada de João Batista